Comunicando Direito. Apoio Cultural. Soster Imóveis, Avenida Assis Brasil, 4990, Sala 201. Estamos entrando no ar com o programa Comunicando Direito da GSUL TV, canal 6 da NET. Nosso programa vai ao ar nas quintas-feiras às 13 horas, nas sextas-feiras às 21 e aos sábados às 20h30. O nosso programa hoje está composto aqui na bancada da doutora Ângela Beatriz da Silva, doutor Luiz Fernando Plastro, doutora Márcia Plastro. E temos um convidado ilustre, Roberto Requião, ex-senador da República, ex-deputado federal, ex-governador do Paraná, prefeito do Paraná, deputado estadual do Paraná. Esqueceu algum cargo, Roberto? Companheiro, parece um obituário meu que você está recitando aí. Vai direto. É muito ex. Não esqueci nada, então. Não. Bem, eu Sei diria... lá, fui prefeito de Curitiba, fui presidente da Eurolat, do Parlamento Europeu Latino-Americano. Isso tudo vale por uma coisa só: experiência ao longo da vida em função dos mandatos que o Paraná me deu. Eu diria que o Roberto Requião, com esse currículo, tanto na área do Legislativo quanto do Executivo, né, ele conhece tanto da área parlamentar e do próprio Executivo, ele conhece tanto que eu ouso aqui dizer no ar que nessa matéria o doutor Roberto Requião conhece o rengo sentado e o cego dormindo. Mais ou menos isso, né? O suficiente para não acreditar nisso mais. Pois bem. Eu vejo o pessoal falar em centrão. Não existe isso. O centrão é um bando de picareta que, em troco de um capilé grossinho, vai pela esquerda, pela direita. Eles querem uma vantagem pessoal. O centrão vai se aliar. O centrão não vai se aliar. O centrão cobra voto. Eu diria cobra que o centrão, cada vez e a cada voto. Eu diria que o centrão, se pudesse se aliar, ele se aliava até com o diabo. Se fosse possível. Desde que pagasse bem. Bem, a doutora... Eles não são exatamente discípulos do diabo. Depende do estipêndio. A doutora Márcia queria iniciar aí, aproveitar o conhecimento do Roberto Requião, né? Queria iniciar fazendo algum questionamento. Está com a palavra, doutora Márcia. Está. Primeiro, eu gostaria de dizer que é um prazer e um privilégio ter conosco o senador Requião, e eu acompanho bastante, né, as manifestações do senador. E eu diria assim que eu assisti a entrevista do presidente Lula no É da Coisa com o Reinaldo Azevedo e fiquei muito preocupada, né, com as respostas do presidente Lula relativamente ao ingresso de capital privado, né, nas empresas, né, como nas empresas, né, de economia mista. Perdoa, nunca falou em ingresso de capital privado. Ele falou em venda de ações. A empresa não recebe um tostão de capital privado. Exatamente. O governo recebe e vai pagar o quê? A dívida pública, que nunca foi auditada. E daí o que acontece, senador? Eu fiquei muito preocupada, né, em função das privatizações, porque eu lembro do presidente Lula falando em referendo revogatório, né, em função das nossas riquezas, né, que foram, né, com esses governos golpistas. E agora, depois eu assisti o senador, né, numa live também falando, né, sobre o que é isso, companheiro, que ele fez, né, para o presidente Lula, justamente em função, né, dessa simpatia, parece, dessa possibilidade, né, de um governo extremamente liberal, né? Então eu gostaria que o senador, né, colocasse para nós essa situação que eu achei muito importante, muito interessante, em relação à Petrobras, também ao Banco do Brasil, à Caixa Econômica Federal, né? Eu sei que o doutor Aloysio é a favor de privatizações, né? Nós outros aqui não somos. A favor de privatizações, né, de empresas deficitárias, que possam serem mais eficientes, passando para a iniciativa privada. Eu não sou, assim, privatizar, varrer, não. Olha, como fizeram com a CE, por exemplo. Eu quero pegar o gancho do professor. Empresa deficitária não tem que ser necessariamente privatizada.
Primeiro, se ela é deficitária, ninguém vai querer comprar suas ações. Empresas públicas que prestam serviço público no limite da Constituição, qualidade e preços módicos, elas alavancam o conjunto da economia privada e das empresas privadas do Brasil, são importantíssimas. Então, nós temos que privatizar empresas que nunca deveriam ter sido estatizadas. Eu lembro que lá atrás o BNDES tinha o controle majoritário de uma fábrica de sutiã de Niterói. São as bobagens que aconteciam no jogo econômico. Tem empresas que, para alavancar a economia, podem ser deficitárias. Nós hoje estamos com a política moderna em relação ao orçamento. Investimentos deficitários em determinados momentos são importantes para alavancar a construção das empresas privadas, o seu avanço, a sua possibilidade de dar emprego e de produzir bens. Então, não é bem assim. Uma empresa deficitária, às vezes, é deficitária, pública ou privada, porque é mal dirigida. Você pode encontrar em alguns estados do Brasil uma empresa de energia elétrica que é monopolista e é deficitária por má gestão, pública ou privada. Então, o que nós precisamos é colocar a empresa a serviço da economia. Agora, eu quero concordar com você que o Estado brasileiro, hoje, a nível das federações, às vezes, num determinado momento, cria uma empresa pública. Essa empresa pública presta um serviço num determinado momento. Mas a constante mutação dos fatores econômicos faz com que, em determinado momento, ela não tenha mais sentido. Então, daí, tem que deixar de ser pública. Ela tem que simplesmente ser extinta. E a gente não aceita isso, as corporações pressionam. Então, modus in rebus, a minha maneira de ver. Moderação na coisa. Empresas públicas devem ser bem administradas. Agora, se há uma má administração, troca a administração. Se tem ladrão, põe na cadeia. Mas não entrega um monopólio da água, da energia elétrica e outros monopólios importantíssimos que dizem respeito ao nosso desenvolvimento e à nossa soberania por motivo nenhum a um grupo privado. Você veja, por exemplo, Eletrobras privatizada. Querem privatizar agora. Quem é que compra as ações? Um grupo de investimento da Arábia Saudita, outro da China, outro da Rússia, outro da Inglaterra. E os investidores, a rigor, professor, não sabem nem onde fica o Brasil. Eles querem um lucro. Eles não querem trazer energia e desenvolvimento para o Brasil. E lucro numa empresa monopolista dessas, você consegue diminuindo o investimento e aumentando tarifas. Então, não é uma regra absoluta. Mas eu concordo com você que tem algumas que não deviam nunca ter existido. O professor congelou. Na minha opinião, eu sempre, se a empresa pública ela tem sentido de existir, ela presta um bom serviço, também realmente até concordo que possa ser deficitária, desde que o serviço que ela presta beneficie a população. Isso já claro. É uma forma, inclusive, de investimento no setor público. Ele está investindo no bem da população. Então, já tem o seu sentido de existir. Eu digo assim, aquelas empresas... Por exemplo, nós tivemos aqui no Rio Grande do Sul, eu acho que já foi extinta, tal de Corlac. Nós tínhamos a Corlac, que era uma empresa que beneficiava leite. Qual é o sentido de uma empresa beneficiar o leite se nós temos aqui uma quantidade imensa de empresas que processam o leite? Nenhum sentido. Nenhum sentido. O Obama, nos Estados Unidos, na crise de 2007 e 2009, ele viu que a General Motors estava falindo por roubo, má administração e roubo. O que foi que ele fez? Ele botou o Ministério Público Federal, a Polícia Federal em cima, puniram os dirigentes e estatizou a General Motors. Por que ele estatizou? Porque a General Motors é uma empresa símbolo nos Estados Unidos. Ele estatizou a General Motors, botou para funcionar e depois, como a obrigação do Estado não é produzir automóvel, nem entrar nessa concorrência, ele estatizou e privatizou posteriormente e depois de saná-la. É isso. Veja, uma empresa de automóvel, eu jamais diria que nós tínhamos que ter uma empresa estatal de automóvel. Embora em determinados momentos, como fez a Coreia do Sul, foram empresas de automóvel estatizadas que jogaram para frente a economia. Mas não é uma regra. Essa regra, o Estado funciona mal. Não. Má administração funciona mal.
Eu vejo, por exemplo, que aqui no Paraná, com esse rato, que é governador, ele se chama de rato, ratinho. Você sabe que ratinho, quando cresce, vira um ratão ou uma ratazana. Não muda em outra coisa. Esse cara está acabando com tudo para fazer dinheiro. A Copel Telecom, por exemplo, que oferecia, como no meu governo, para 25 mil escolas públicas a internet de banda larga e grande velocidade. Ele vendeu para o grupo Tanúria, aquele grupo que comprou lá atrás do Jornal do Brasil. Parece que nem pagou ainda. Então, este peso ideológico é que é ruim. Nós temos que administrar tendo em vista um projeto nacional. Você veja, a China tem empresas que são mistas, de economia mista, mas ela tem um projeto nacional e todo mundo entra dentro do projeto. Não é essa competição irracional. O que estão fazendo com a gasolina agora? Você veja, nós estamos pagando R$6 por uma gasolina aditivada no Paraná, ou mais do que isso. Gasolina tirada do nosso solo, do nosso pré-sal, refinada no Brasil. E estamos vendendo refinaria. Você sabe qual é a base disso tudo? Se lembra quando os Estados Unidos começou a extrair o shale gas? O gás da rocha? Não o xisto. O gás da rocha, que os xistos têm que cozinhar para soltar o combustível que está embutido nele. Eles injetavam água com alguns solventes e pegavam o gás. Eles conseguiram baixar violentamente o preço do combustível no mundo, para quebrar a Venezuela e prejudicar o Brasil, entre outras coisas. Mas, de repente, se descobriu que o xisto, que tinha uma produtividade enorme nos primeiros meses de existência, caía de uma forma fantástica e não pagava mais o custo do investimento. Então, eles querem agora dominar o preço, inclusive no Brasil, vinculando ao dólar e ao preço internacional lá do Golfo do México, que é onde eles produzem mais petróleo. Para o quê? Para garantir a sobrevivência do erro econômico deles em apostar de uma forma violenta no xisto. E nós estamos sendo manipulados por isso tudo. Você sabe que a Petrobras hoje praticamente é privada? 47% das ações da Petrobras estão na mão de investidores estrangeiros, 21% na mão de investidores nacionais e 36% na mão do grupo gerenciador. São do Estado? Mais ou menos. São investimentos de fundo de pensão. Não sei exatamente qual é a proporção. Então, você veja, nós estamos indo num caminho errado. O Banco do Brasil, quando o PT assumiu, tinha 5,6% de ações privadas. Hoje tem 49,6%. Então, é este projeto de privatização que vem lá de trás. Agora, eu não vou dizer a você que eu não sou fã do Lula, da trajetória política dele, da sua sensibilidade social, da política de melhoria do salário mínimo, de incorporação no mercado de trabalho de consumo de grandes massas de despossuídos, mas cometeu erros enormes e acertos brilhantes. Os erros nós temos que chamar de experiência para não repeti-los. E temos que mudar a nossa política, dando uma olhada nos exemplos da nova política alemã dos anos 30, do New Deal, do Franklin Roosevelt, com o Keynes assessorando e, de certa forma, se suportando nas ideias do Hjalmar Schacht, que foi o ministro da Economia da Alemanha. Nós não podemos errar de novo. Agora, o que eu sinto é o seguinte: uma parte das oposições, companheiro, está dizendo o seguinte. Eu vi o Atushi fazendo uma entrevista com o Pepe Escobar, do 247. Ele dizia o seguinte: você não acha, Pepe Escobar, que como nós estamos nessa instabilidade enorme, ninguém sabe o que fazer, você não acha que seria muito interessante uma ideia como aquela do Fernando Henrique, da dependência como instrumento de desenvolvimento, entregar uma parte para poder estabilizar a economia? Isso é traição. É traição. Acaba com a indústria nacional definitivamente, entrega tudo, e daí vem aquelas sugestões do consenso de Washington e do Banco Mundial. Quais eram as sugestões? Políticas compensatórias para tirar da violência os mais pobres. E nós passamos a ser um Estado associado aos interesses norte-americanos. E, olha, eu digo ao norte-americano e eu não suporto a associação interesse russo ou interesse chinês. O Brasil tem que ter um projeto de crescimento econômico, um projeto de nação. Mas
por aí que eu penso, é por isso que eu tenho estrelado alto. Estou fazendo provocações para que esses caras digam realmente o que pretendem e não se escondam atrás de uma plataforma supostamente de oposição, mas em realidade de adesão à dependência como instrumento de desenvolvimento. E o fim do projeto nacional. E entre ainda, agora alguns petistas estão me dizendo desaforo, me chamando de traidor. Para esses eu digo o seguinte: já recebi congratulações das principais lideranças do Partido dos Trabalhadores. Não vou citar o nome aqui, que eles me mandaram por WhatsApp, não me pediram para divulgar, e eu não vou atravessar a posição que eles têm no partido e a discussão que eles fazem. Eu gostaria de fazer uma observação também, que ontem eu estava assistindo uma live com o Vadir Damuso, Paulo Pimenta, né, e Rogério, não lembro o nome dele agora, sei que ele é de Minas Gerais. E eles fizeram, então, como uma enquete para saber quem que gostariam, né, que fosse o vice do presidente Lula, né, numa possível, então, candidatura do presidente Lula para a presidência da República. E o nome do senador foi muito citado. E eu lembrei disso no momento que, para que o senador, então, né, pudesse fazer parte disso, então teria que ser mudada muita coisa nesse projeto para o Brasil, não é? Nesse programa do Partido dos Trabalhadores. Porque e o meu objetivo não é esse. O meu objetivo é tentar melhorar o projeto nacional. Eu não me incomodo muito em quem será o presidente da República, desde que nós tenhamos um projeto. Agora, o nosso projeto tem que ser sustentável, do ponto de vista do Aristóteles, ato meio ou ato eficiente. Ele não pode ser extremo na covardia de uma aliança com os adversários do povo brasileiro que não nos querem transformado num país. E não pode ser extremo a ponto de não poder ser sustentado na campanha eleitoral e ser sustentado não poder ser realizado. Então, vamos para a linha do Guerreiro Ramos. Nós temos que ter a abertura de um espaço de soberania, de democracia, para que o Brasil possa evoluir com a submissão ao voto das teses dos diferentes partidos. Democracia plena acima de tudo, inclusive na imprensa. Nós estamos aqui conversando, vamos chegar ao quê? Somando aqui o meu Facebook, o de vocês, tá? Podemos chegar aí a 200 mil, 300 mil, às vezes mais. A Globo entra com 25 milhões para dizer tudo que nós dizemos não é verdade, fazer a propaganda da canalice. Então, precisamos de democratização da comunicação no Brasil. Veja, eu não estou fazendo oposição ao PT, que eu acho que é um baita partido no Brasil. Eu estou fazendo uma provocação. O que vocês querem? Vocês querem ser feitores do capitalismo liberal para conter a revolta do povo? Ou querem fazer parte de um projeto para mudar os caminhos do Brasil? Na minha opinião, nós devíamos ter um projeto único hoje e um candidato único à presidência da República. Você sabe como é que funciona um partido no Brasil? Se eu digo para você, por exemplo, eu sou o candidato, daí já chega o pessoal que está em torno de mim, olha, você não pode bater muito no capital financeiro, porque eles podem te ajudar a financiar a campanha. Você não pode bater muito no corporativismo de uma empresa pública, do judiciário ou do Ministério Público, porque eles podem te atrapalhar no processo eleitoral. Não! Nós temos que fazer o que sonhava um padrinho seu, lembra dele? Jean-Jacques Rousseau. É a vontade geral do povo, da população, que tem que se manifestar numa unidade para iniciar a transformação e dando espaço para a grande discussão política e o avanço do Brasil do ponto de vista do seu povo, dos interesses das pessoas, da felicidade da nossa gente. Não mais, não menos. Então, eu não tenho interesse eleitoral algum, porque se tivesse, eu mesmo ia começar a me conter. Não tenho por que me conter. Eu estou tentando influenciar o acordo político no Brasil, que não pode ser a submissão ao capital financeiro. Numa guerra, se você faz um acordo tipo frente ampla com o adversário, você terá paz, mas será a paz da conveniência do adversário, não será nunca a paz das tuas propostas, a paz, no nosso caso,
a pacificação do povo, a justiça social, a evolução, a ciência e a tecnologia crescendo, escolas de boa qualidade, saúde e educação. Esta paz da frente ampla é a paz do derrotado, e a paz do derrotado nunca é a paz do interesse popular, principalmente quando o derrotado é o povo nesse processo. Senador, eu queria abordar uma questão que o senhor também domina muito bem, já que participou do Parlamento Europeu Latino-Americano, que é a questão do Ministério das Relações Exteriores, que até pouco tempo estava com o Ernesto Araújo, que tomou partido lá do Donald Trump, apoiado pela família Bolsonaro, agredindo as relações Brasil-China, apoiando a invasão do Capitólio, e até que ponto isso aí prejudica ou prejudicou o Brasil nas relações com as grandes nações do mundo? Queria a sua opinião. Esqueça o Araújo. O Araújo é uma figurinha ridícula, é um doidinho nesse processo todo. É o acordo do Bolsonaro e do capital financeiro que o elegeu. É isso. Esse outro vai ser a mesma coisa. Esse outro ninguém conhece, nunca ocupou uma embaixada, não tem nem a experiência necessária para se colocar nisso. Pode ser até um bom sujeito, ele é um mandalete do Bolsonaro. Ele vai fazer exatamente o que o Bolsonaro e o Guedes e os interesses que financiaram a imprensa para a derrota de um processo democrático no Brasil desejam. Nós não temos ministro das Relações Exteriores, nós temos uma palhaçada no governo central. É uma vergonha para o Itamaraty, né? Essa escolha. Esqueça o Ernestinho. O Itamaraty, para mim, foi uma surpresa também. Como tem reacionário no Itamaraty, eles se julgam nobres. Eu lembro que alguns diziam para mim, eu estava nesse meio, o presidente da Eurolat, no Parlamento Europeu Latino-Americano, como é que é possível que esses caras queiram dar palpite no Brasil? Nós nos esforçamos, nós fizemos concurso com salários absolutamente incríveis em determinadas circunstâncias. Muito ruim a formação. Agora, esse Ernesto Araújo, no governo nosso, digo nosso que eu participei, eu era contra a política econômica, mas era a favor de algumas políticas compensatórias do Lula e reconheci sempre a identidade dele com os mais pobres, a vontade de, como um líder sindical de verdade, melhorar a vida dos trabalhadores. Mas é que, na verdade, o Ernesto Araújo era, na chefia do nosso ex-ministro de Relações Exteriores, o encarregado do contato com os Estados Unidos. Ele tinha um posto já privilegiado no governo do Lula e da Dilma. Você veja, vem devagar esse impulso entreguista do Celso Amorim, que foi um baita do ministro das Relações Exteriores. Mas estava lá. Quem se encarregava de contato com os Estados Unidos era essa figura, esse bobalhão, essa figura ridícula. Inclusive, o Bolsonaro também ameaça, caso de derrota em 2022, que o povo faça o mesmo que foi feito no Capitólio. E já veio com essa menção também. Mas no Capitólio, na verdade, não fizeram grande coisa, né? Um bando de doido lá entrou, invadiu e tal. Não derrubaram o Congresso americano. E nem estou estimulando a derrubada, ainda mais pelas mãos do trumpismo, aqueles doidos vestidos de Beelzebub, de pele, chifre. É um bando de desatinado. Senador, uma outra dúvida que eu fiquei assistindo uma live sua em relação à Comissão da Verdade. Eu não captei se o senhor foi a favor ou contra. Contra. Eu entendi. Porque essa verdade, veja bem, é um raciocínio político claro. Esta verdade, o Brasil dela precisa. Tem que ser investigado o que aconteceu nas escolas. Eu tive parentes, irmão preso na Barão de Mesquita, paralelamente à prisão e ao assassinato do Rubens Paiva, na mesma época, parece que era uma cela ao lado da dele, sem nenhum sentido, sem nada. Eu fui preso algumas vezes aqui no Paraná, porque eu colocava ideias democráticas e um jogo muito duro. Mas isso tem que ser examinado hoje
pela universidade. A memória tem que ser a memória correta, para não haver uma interpretação histórica equivocada. Agora, a Comissão da Verdade era uma espécie de uma ameaça de punição contra uma corporação e levantou o espírito de corpo das Forças Armadas de uma forma idiota, mesma forma que a política de identidade faz. E para você não achar que eu sou um homofóbico, eu sou aqui no Paraná presidente de honra do LGBS. O presidente de honra, como governador, pela política que eu fiz. Mas eu nunca saí fazendo guerra contra os católicos, os evangélicos, e tentando forçar uma situação. Até porque a evolução do Brasil, do ponto de vista civilizatório, está consumindo isso tudo. O Brasil de hoje não é o Brasil da minha infância. Se, na época que eu tinha 11, 12 anos, alguém chamasse de viadinho um menino na saída da escola, ele ia puxar o canivete e ia para cima do sujeito que o insultou desta forma. Hoje, o que acontece? Ele dá uma gargalhada. Viadinho, que bom, a merda. Então, você percebe, nós estamos evoluindo civilizatoriamente. Não precisa da ameaça. Não precisa dizer a glória gay. Não tem glória gay nenhuma, tem glória de ser humano, gay ou não. Todos temos a honra e a satisfação de pertencermos a uma espécie interessante que povoa o planeta Terra hoje. Essas bobagens criaram uma oposição aproveitada pelos malandros. Os malandros pastores que cobram dinheiro da igreja, que não têm interesse nenhum pelo seu povo, mas têm interesse em faturar e lavar esse dinheiro, estão querendo agora que abram as igrejas, mesmo no Covid, e eles dizem, não, é para cuidarmos dos nossos fiéis. Não, não é. Os nossos fiéis, dizem eles, podem mandar dinheiro pela ordem de pagamento ou pelo Pix. Não. Eles precisam do dinheiro vivo, porque o dinheiro vivo pode ser lavado com facilidade e um Pix vai ser contabilizado de uma forma ou de outra. Uma ordem de pagamento também. Então, são picaretas da igreja. E veja, quem é que está falando com você? Um sujeito que é filho de uma mãe presbiteriana. E meu pai era de uma família católica. Eu fui criado nesse ambiente. Pessoas maravilhosas. Eu fui governador. O pastor presbiteriano, que o pastor Elias Abraão, foi meu secretário de educação. Cara porreta, inteligente, progressista, maravilhoso. Agora, vem aí Malafaia. O que é isso? Eu tenho pedido orações para o Malafaia, para ver se, de repente, ele sente aquele estalo que sentiu o padre Vieira lá no passado, se transforma numa pessoa humana e inteligente. Porque não é isso, é o contrário disso hoje. Mas é isso, não se preocupe com o Nelson Araújo e não se preocupe muito em bater no Bolsonaro. O Bolsonaro é um instrumento. O Bolsonaro é o animador do picadeiro que se transformou o Brasil. O adversário do país é o capital financeiro, o liberalismo, o famoso capital vadio, que não produz um botão da tua camisa, a peça de uma máquina, um bem econômico, e que vive fundamentalmente dos juros, e juros criminosamente estabelecidos numa dívida pública não auditada, no mundo e no Brasil. O Papa tem se mostrado claro na oposição a esta loucura. O capital é bom. Se abre uma fábrica, eleva o nível tecnológico, produz bens necessários, paga salários decentes para que o trabalhador tenha saúde e educação, se integre no processo civilizatório e possa viver melhor. Mas o capital não pode governar o mundo. Não se serve a Deus e a Mamon. E Mamon, em hebraico, não quer dizer nem Deus nem diabo, é dinheiro, simplesmente. Não se pode servir ao dinheiro e esquecer a humanidade. É o que está acontecendo. Daí a pancada que eu recebi quando vi o Lula dizer não, vamos privatizar, transformar em companhia mista e tal. E me aparecem uns picaretas, não, uma companhia mista, quem manda é o Estado. Não é. Se você põe na Bolsa de Nova York, você vai seguir as regras da Bolsa de Nova York. E uma empresa, por exemplo, de eletricidade, que foi criada, pública, com um monopólio, para servir eletricidade de qualidade a preço baixo, para estimular a indústria brasileira e a economia das famílias, passa a ter como objetivo o objetivo dos acionistas, que é investir cada vez menos, aumentar a tarifa para aumentar o lucro dos dividendos a cada ano
que não pagam imposto no Brasil, na Estônia. Então, é isso. Mas eu espero que esse tropeço do Lula tenha sido um tropeço. Agora, esta proposta que o PT está lançando, que se foca fundamentalmente na estabilidade macroeconômica, essa proposta podia ser assinada pelo Meirelles, pelo Guedes, pelo Joaquim Levy, pelo embaixador dos Estados Unidos, e poderia ter uma recomendação oficial do Joe Biden, presidente dos Estados Unidos. Não é para o Brasil isso. Não é. O PT tropeçou nisso aí. E eu tenho que deixar claro. Dizia o Dom Helder Câmara, que foi um dos luzeiros da minha condução política na juventude. Conversa franca faz bons amigos. Fale agora, que depois não vale mais a pena. Doutor Ângelo, como disse o padre no casamento do nosso amigo lá. Fale doutor agora ou cale para sempre. Doutor Ângelo, algum questionamento para o doutor Roberto Requião? Mas imagina, estou semana inteira pensando no que perguntar, né? São tantas coisas, mas a minha pergunta é simples, né? O Moro foi declarado suspeito, o Lula readquiriu os direitos políticos dele, tudo direitinho, assim, né? Quer dizer, a Lava Jato não era o que a gente pensava, não era o que a gente esperava. Não era o que a gente queria que fosse. Né? Mas que fenômeno é esse que ainda existem tantas pessoas que acham que Moro é o herói nacional, Dallagnã é o menino de ouro? Isso é um fenômeno que me causa estranheza e eu gostaria assim, que o senhor, talvez, quem sabe, pudesse dar uma orientação, um esclarecimento, né, para tantas pessoas que nos assistem e que pensam desta forma, né? Eu fui objeto dessa tua crítica. No começo me entusiasmei com a Lava Jato. Vocês talvez não saibam, mas fui eu que convidei o Moro para ir falar na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, apoiando a Lava Jato. Achava que iam pegar muitos ladrões, estavam escondidos, porque a corrupção no Brasil era endêmica, na política, nas empresas públicas, na venda de voto e tudo mais. Mas vou te dar uns dados sobre o Moro. Aqui no Paraná, eu me dava muito bem com o Moro, até que eu fiz a lei que criminaliza o abuso de poder, lembra? E o Moro me ajudou até na redação do corpo da lei, mas no fim ele queria que eu estabelecesse a hermenêutica jurídica. A lei diz alguma coisa e o juiz pode interpretá-la como quiser, sem possibilidade de punição. Essa hermenêutica jurídica reforçava a corporação do Ministério Público e do Judiciário. Parêntese. No meu primeiro mandato de senador, o meu gabinete foi uma espécie de bunker do Ministério Público. Eu brigava pelos direitos do Ministério Público. A Ellen Grace frequentava meu gabinete e nós travávamos juntos o que podíamos fazer. Por quê? O abuso da ditadura militar tinha sido tão grande que a gente pensava que, reforçando algumas instituições, nós podíamos fazer o contraponto. Ministério Público, Judiciário e tal, para contrapor ao desejo autoritário daquele grupo de militares em determinado momento. Eu esqueci que um procurador de Justiça Estadual Federal assume a procuradoria depois de ter decorado algumas apostilas. E logo depois, se ele se sobressai um pouco, ele é convidado para fazer um curso em Harvard. E vão fazendo a cabeça dele com liberalismo ou cooptando para a CIA. É o que a gente depreende do que acontece hoje. Então, o Moro condenou aqui 11 agricultores por fraude na merenda escolar. Os agricultores forneciam para as escolas a merenda escolar. Você sabe que hortigranjeiros, leguminosas, às vezes dão bem, outras vezes não dão. Então, no fim de ano, ele substituiu, por exemplo, o tomate, que deu mal, ele substituiu por pimentão. Ele foi denunciado, preso, e o Moro botou ele na cadeia, botou 11 deles na cadeia por 11 meses. Quando a coisa foi examinada, o que verificaram? Eles fizeram o que tinham que fazer. Foram extremamente corretos e honestos. Substituíram uma safra ruim por uma safra melhor. Em termos de custo para eles, foi a mesma coisa. O Moro prendeu. Para aparecer, esses caras foram liberados.
Mas 11 pais de família ficaram presos 11 meses. Daí eu comecei a entender que ele é um juiz mediano. Ele não é idiota. Ele é um quadro médio. Ele é capaz de dizer que uma cônjuge é uma cônjuge e diz asneiras monumentais. Mas é um quadro médio exibido, estava sendo patrocinado por interesses que não são os nossos. E eu não estou dizendo que estava sendo comprado, patrocinado ideologicamente. Ia para os Estados Unidos uma vez ou duas por mês. Eu era senador e governador do Paraná, não conseguia sair da minha cadeira, que eu tinha que governar 24 horas por dia. Como é que este cara, com a maior investigação da história do planeta Terra, podia estar passando nos Estados Unidos? Você sabe que ele levou o Bolsonaro visitar a CIA. E conta uma lenda urbana que o Bolsonaro ficou assustado quando ele entrou, que ele viu que o telefone do Moro tinha se conectado automaticamente ao Wi-Fi da CIA. Ele era um antigo frequentador. Então, foi uma brincadeira, uma pirraça, uma barbaridade. E as provas contra o Lula foram ridículas. Claro que o Lula podia ser denunciado, investigado. O Lula pode, eu posso, vocês podem. Somos brasileiros na mesma situação de igualdade diante do direito. Mas ele forjaram depoimentos nesse processo que não foram feitos. Foi um verdadeiro escândalo para quê? Para acabar com a corrupção? Não. A corrupção é vender a Petrobras, corrupção é entregar o Banco do Brasil. Corruptos têm que ir para a cadeia. Mas eles forjaram, em cima da corrupção endêmica do Brasil, uma operação Lava Jato que serviu para quê? Acabar com a soberania, com a aposentadoria, com o direito dos trabalhadores, com a entrega do petróleo e com esta barbaridade em que se transformou a economia nacional. E depois disso ele ainda foi ser ministro do bandido que se elegeu à custa da operação que ele desencadeou. Então você vê, nós estamos fritos com essa gente. Agora, eu continuo na mesma posição, ladrão, não quero saber de que partido é, na cadeia. Você não vai imaginar, eu estou dizendo que o Palocci é um santo. Cadeia, Palocci. Longa cadeia. Nós temos brigas homéricas aqui, senador, porque nós defendemos que a Lava Jato ajudou, né, a destruir a nossa economia também, né, destruindo empresas. Ajudou, não, ela destruiu. Ela foi feita para isso, com o pretexto de combater a corrupção. Mas, na verdade, a intenção era transformar o Brasil numa nação associada a interesses econômicos que não dos brasileiros. Um Porto Rico, Estado associado. Você sabe que num artigo de 97 no Estadão de São Paulo, o Mangabeira Unger propunha isso? Para estabilizar o Brasil, nós temos que fazer uma associação aos Estados Unidos. É aquela tese do Fernando Henrique, né? A dependência como fator de desenvolvimento. E o Brasil não precisa ter moeda mais, porque assim ele não se preocupa mais com a variação do dinheiro. É o que está propondo essa aliança do capital com os partidos de oposição. Vocês voltam ao poder, vão ter muitos cargos para distribuir, mas desde que mantenham as privatizações e avance na privatização da Caixa Econômica, do Banco do Brasil, de Furnas, da Eletrobras e de tudo mais. Com essa conversa de transformar em companhia mista. É horrível isso. É um erro. Veja, e erros têm que se transformar em experiência para não serem repetidos. Isso já aconteceu lá atrás. Como aconteceu a privatização do pré-sal, quando a Dilma mandou votar com Serra, que acabou com os 30% da Petrobras e com o monopólio da extração na mão da Petrobras. Embora, como eu já disse a vocês, a Petrobras hoje tem 47% de domínio estrangeiro e 21% de sócios privados nacionais. E uma empresa nacional tem que atender o interesse do povo e não o interesse de grupos econômicos. Por isso que a empresa pública é importante. E a minha discordância está por aí. E eu aceitei o desafio de lançar discussão. Fiz uma provocação. Não sou adversário das oposições, pelo contrário, mas fiz uma provocação. Eu quero um projeto único para o Brasil, projeto nacional. E os exemplos de combate à recessão são os da Alemanha, dos Estados Unidos, do Japão, alguma coisa da China de hoje. Ele diz, não, mas a China tem empresas mistas? Tem, só que se subordinam de forma absoluta
ao projeto nacional. E o que a China fez foi delegar a operação. Não tem importância para um projeto econômico se a máquina de lavar roupa que trabalha na sua casa é propriedade sua do Estado. Só uma idiota se preocuparia com isso, mas ela tem que lavar a roupa. Agora, se ela passa a funcionar no mercado e se transforma num instrumento de lucratividade para acionistas à custa do sangue do povo, daí não dá. Então, é esse impasse que nós estamos, e nós temos que sair dele. Por outro lado, um projeto nacional, claro. Qual é o melhor candidato que nós temos hoje do ponto de vista eleitoral e tudo mais? Luiz Inácio Lula da Silva. Então, não me incomoda quem é o candidato a presidente, me incomoda o projeto. Agora, a associação ao liberalismo econômico para botar coleira no povo e depois criar um auxílio família, Bolsa Família, auxílio extraordinário, disso, daquilo, como se está alimentando um rebanho de gado. Não. O povo tem que sentir a possibilidade de crescer, de se educar, de evoluir no processo civilizatório. Porque o nosso povo é maravilhoso. E o Brasil é incrível. Nós temos a mesma língua, um território incrível, sem nenhuma contestação. É um povo criativo, inteligente, como dizia o meu amigo e irmão Carlos Lessa, que era um baita de um nacionalista progressista. Então, é por aí que a coisa tem que ocorrer, a meu ver. Então, eu digo, não, você está se queimando fazendo essa crítica. Que se me dá, eu não estou querendo vantagem pessoal alguma, eu estou ferrado. Você sabe que eu fui deputado estadual, prefeito de Curitiba, governador do estado do Paraná por 3 vezes, senador por 2 vezes, presidente do Parlamento Europeu. Eu tenho uma aposentadoria do INSS, Ana. Eu ganho por mês R$ 3.072. Não tenho aposentadoria parlamentar de espécie alguma. Mas eu não estou atrás de nada. Com 80 anos de idade, eu quero ajudar a contribuir com a experiência que eu tenho na formulação de um projeto de redenção nacional. Estou incorporando o Jean-Jacques Rousseau, a vontade geral do Brasil. Doutor Roberto Requião, eu vou fazer um questionamento que está me atormentando. Não 2 semanas atrás. Nós soubemos que há 2 ou 3 semanas atrás, o ministro Fachin, através de uma decisão monocrática, ele reconheceu a incompetência da Justiça Federal do Paraná para apreciar os processos do Lula e determinou seu encaminhamento para o Tribunal Federal de Brasília. Bom, consequência disso foi que o Lula se tornou ficha limpa, porque foi anulado as condenações. E, no dia seguinte, o ministro Gilmar Mendes reconheceu a suspeição do Moro, através de um habeas corpus, e, então, praticamente anulou todo o processo. Eu pergunto, então, ao doutor Roberto Requião, que consequências essas decisões vão ter para o Brasil e para o cenário político de 2022, já que o Lula se lançou candidato, né, e acho que vai ser candidato. Quais seriam as consequências dessas decisões para a credibilidade, inclusive, do judiciário, porque esse processo do Lula já tinha sido julgado na segunda e na instância superior, que é o STJ. Faltava só o Supremo. Então, isso, na minha opinião, desacredita um pouco o judiciário, porque levou 5 anos para reconhecer isso aí. Olha, isso durante um ano e pouco teria que ter. Então, me parece que o judiciário saiu desacreditado dessas decisões e tudo se está nos levando para uma disputa política entre Bolsonaro e o Lula em 2022. E hoje eu vi um comentário do Fernando Henrique, que não vota nem Lula nem Bolsonaro. E eu também acho que vou acompanhar o Fernando Henrique. O que é que o doutor Roberto acha disso? Eu acho que você tem que votar num projeto para o Brasil. Eu voto no Lula com um projeto. Eu não voto no Lula para privatizar a Caixa Econômica, Furnas, Eletrobras e tudo mais. O Lula teve um governo com sucessos incríveis e com erros muito pesados também. Temos que transformar os erros em experiência para não serem repetidos. Mas veja bem,
Eu fui um dos responsáveis. E o Bolsonaro não vota porque ele não tem projeto nenhum, né? O Bolsonaro não tem como votar. O Bolsonaro tem que ir para o manicômio judiciário e fazer um tratamento para ver se consegue voltar à normalidade um dia. Mas eu fui um dos responsáveis pela nomeação do Fachin. Fachin trabalhou conosco aqui no Paraná, ele foi procurador do Estado do Paraná. Era um cara da nossa turma política aqui no Paraná. Quando a Dilma desistiu da indicação do Fachin, eu pedi tempo para ela e fiz 10 jantares na minha casa, reuni todos os senadores e o Fachin. Conversei com a Cátia Abreu, que era minha inimiga, ela não me suportava. Hoje somos muito amigos. Mas consegui garantir a nomeação do Fachin contra Renan e tudo mais. Foram 80 senadores jantando conosco e o Fachin, discutindo, contando como ele tinha sido aqui no Paraná. Quando tivemos uma disputa aqui com americanos e a nossa Copel, em torno de uma usina de gás, uma trambicagem danada feita no governo do Lerner, o Fachin foi que nos defendeu em Paris. Eu fui junto com ele para lá e ele foi o advogado de defesa do Paraná. Tinha uma história exemplar. Mas o Fachin aderiu definitivamente ao Tratado da Lava Jato. Acho que o Fachin tinha uma mágoa do Lula, porque quando nomearam o direito, o Fachin é que ia ser nomeado. E o Lula já tinha dito que podia avisá-lo. Ele foi para Brasília e, na última hora, o Fachin disse não. O Lula disse não dá mais, a CNBB está pressionando para nomear o direito, por causa dessa disputa de embrião e essa coisa toda que estão discutindo. E ele já se achava nomeado porque o Lula tinha dito que seria. Disse a mim, não disse a outro. Não estou falando por ouvir dizer. E depois, quando foi a vez do Fux, o Fachin é muito esquerda e tal e coisa, ele não foi nomeado. Então, alguma mágoa ele tinha desse processo. Mas o Fachin declarou a inadequação do fórum para livrar o Moro e os procuradores da cadeia, quando aquelas quebras de sigilo telefônico do Zap, do WhatsApp e das conversas surgiram na mão da Intercept e de outras operações que mostraram que eles agiam como quadrilha, estabelecendo contato com procuradores de outros países, forçando com prisões, denúncias, tentando prender familiares para intimidar pessoas. Aquela barbaridade toda que você viu e eu vi e que está avogando aí. Então, aquele processo da declaração de suspeição já rodava há 2 anos. E o Gilmar anunciou que ia pôr em votação. O Fachin inventou aquilo monocraticamente. Incompetência de fórum. Para quê? Porque ele achava que ia suspender a votação da suspeição. Mas a suspeição, você é advogado, né? Sim. A suspeição tem preferência sobre qualquer outro assunto jurídico no processo. E, além disso, já estava em processo de votação. E ele fez para livrar os lavajateiros e o nosso Gilmar Mendes peitou, pôs em votação. O tal do Cássio Conká acabou votando a pedido do Bolsonaro, um voto absolutamente incompreensível, dele que tem uma história de garantista. E a Carmen Lúcia heroicamente resistiu a pressões e tudo mais e mudou o voto e a suspeição foi votada. Então, é claro, senão valeriam, inclusive, provas feitas e tudo mais. Mas com o juiz suspeito não vale nada. O Fachin ainda que podia renovar aquilo e tudo mais, mas não. Não tem nenhuma prova contra o Lula nisso. E o Lula, como eu e você, tem que se submeter à justiça e investigações quando acharem necessário. Mas não era o Lula que eles procuravam. Procuravam nos roubar o Brasil, a soberania, o petróleo, as leis sociais. Claro que uma lei trabalhista no Brasil tinha que ser revista, não tinha. Eu já fui advogado trabalhista, é uma barbaridade o que nós tínhamos aí, mas barbaridade favorecendo juízes, promotores, cargos de governo, militares, parlamentares, e foram ferrar o trabalhador mais humilde, mais pobre. Então, a intenção é a defesa disso tudo. Mas daí foi a votação, a suspeição, e ficou valendo a incompetência de foro, que eu acho que vai para o pleno agora, né? Vai dia 14, eu acho. De foro. Dia 14. Mas, de qualquer forma, a suspeição está votada.
não tem como regredir isso mais. Não há recurso processual. É a mesma coisa. Então, em 2022, temos Lula e Bolsonaro polarizando a... Agora, veja bem, a suspeição está votada intuito personae, em relação ao Lula. Outras pessoas que se achem prejudicadas vão ter que procurar um instrumento jurídico para mostrar o que aconteceu. Eu não estou aqui para defender ladrão da prisão, não. Eu quero bandido na cadeia. É assim que eu vejo esse processo. Então, acho que... Será que surge uma via alternativa entre Lula e Bolsonaro para 2022? Eu não estou preocupado com Lula e com Bolsonaro. Uma eleição para presidente da República, companheiro, não é um concurso de beleza nem de miss simpatia. Eu quero um programa. E defendendo esse programa, quem tiver mais comunicação com a população, mais empatia. Carisma, eles dizem, né? Daí não me importa. Mas tem que deixar claro que não vamos seguir caminhos que significaram erros no passado. Provavelmente, do ponto de vista eleitoral, o Lula seria privilegiado nesse jogo, mas não com essa proposta de ser o feitor do capitalismo liberal. Veja, eu tenho apanhado para burro filiados do PT, da militância. O Requião é traidor. Traidor do quê? Eu sou do PMDB, me joguei de corpo e alma contra a barbaridade da cassação da Dilma, da prisão do Lula e tudo mais. Ah, mas você não é amigo do Lula? Se eu sou amigo do Brasil. E sou um admirador do Lula, da sua trajetória lá de Garanhuns, torneiro mecânico, líder sindical, presidente da República, troço bacana. Mas não posso concordar com medidas entreguistas. Então, na verdade, no fundo, essa política é a do Fernando Henrique, não é? Da ligação, da subordinação compensatória para o crescimento. Ele e o Enzo Faleto, que era um italiano naturalizado argentino, escreveu junto com ele aquele negócio da dependência como fator de desenvolvimento. Então, nós temos que jogar limpo isso, né? É o que eu disse. Conversa franca faz bons amigos. E se eu concordasse com isso tudo agora, eu não tinha o que dizer depois. Pessoal, está chegando... Eu esperava um referendo revogatório. Está chegando o final do nosso programa. Nós temos 5 minutos para considerações de cada um de nós. Quem é que inicia aí? Pode ser eu, doutor. Eu só queria que o doutor Requião comentasse em 30 segundos se não foi uma ofensa até aos comandantes das Forças Armadas a demissão sumária deles. O velho capitãozinho que ia ser expulso do Exército deu um pontapé na bunda dos generais. Foi a vingança da velha senhora. Deu um pontapé na bunda dos generais. Mas o Exército Brasileiro disse com clareza que não acredita que a Terra é plana, que não vai ficar concordando com as asneiras do Araújo, do Eugênio Araújo, nem do Bolsonaro e nem mais, e que vai assumir essa posição, que é uma posição que vem sendo mantida há 30 anos no Exército, de independência em relação ao governo. Eles são uma instituição do Estado, não são de governos. Eu acho que foi um avanço para o Exército. E eu acho que um projeto nacional como esse que eu estou sonhando traz Exército, traz todo mundo junto. Sem essa bobagem de comissão da verdade, de identitarismo, que se transforma na mão dos caras de má fé em mamadeira de piroca e tudo mais. Nada disso, um projeto nacional. E o Brasil vai respeitar as minorias, as mulheres e tudo isso, no seu processo civilizatório. Eu fui governador do Paraná. Nunca saí por aí agredindo a igreja e evangélicos, mas eu sou presidente de honra do LJBS, porque eu tratei as pessoas com a decência que todas as pessoas merecem pela sua qualidade humana. E acho que é por aí o troço. E a evolução está se dando. Nós não estamos conversando aqui. Vocês não perguntaram a mim se eu sou homossexual, nem eu perguntei a vocês.
Somos pessoas interessadas no Brasil que estamos conversando. O resto não é importante para nós. Agora, o respeito tem que ser mantido a todos. Eu acho que esse jogo identitário e essas políticas foram impostas pelo Fundo Monetário Internacional, aquele consenso de Washington, para desviar a questão do domínio econômico do capital financeiro, tirar da pauta de discussão. E as nossas oposições mergulharam nisso por equipe. Quem tem aí um último questionamento, porque o nosso horário falta 3 minutos para nós encerrar o programa. Quero agradecer ao senador Requião, é sempre um prazer escutá-lo, seja aqui no nosso programa ou nas lives que o senhor vem fazendo, que são muito produtivas. Eu acho que o senhor tinha que começar a dar aula para crianças, para adolescentes, para abrir a mente das pessoas. Muito obrigada pela sua presença. Valeu, obrigado a você. Doutora Márcia? Eu também, eu agradeço muito a presença do senador e digo também que eu fiquei bastante preocupada porque eu queria ouvir falar em referendo revogatório, não é? Então, era isso que eu gostaria de ter ouvido, o projeto de nação, né? Que, então, trouxesse melhor qualidade de vida para a nossa população, porque somos reféns, né, de um genocida que nem vacina nós temos. Então, isso eu gostaria que fosse restabelecida a nossa dignidade, né, o nosso protagonismo. E agradeço muito. Além de não ter referendo revogatório, surgiu a proposta da estabilidade macroeconômica, que é a que gerou aquela PEC do fim do mundo de proibir investimento público no momento em que os Estados Unidos e a China estão investindo deficitariamente de forma pesada para recuperar a economia. Então, é um retrocesso. Leu o Tommaso de Lampedusa, Il Gattopardo? Bem, infelizmente... Mudar alguma coisa para que tudo fique como está. Felizmente, o nosso horário... Eu estou fora. Felizmente, o nosso horário está chegando ao fim. Eu agradeço aos participantes desse programa e, especialmente, ao Roberto Requião, né, e lhes dizer que a GESUL TV aqui está aberta sempre que o senhor estiver disponível a vir aqui debater conosco, porque nós aprendemos muito com o seu conhecimento político. Muito obrigado, doutor Roberto Requião. Sem nenhuma pretensão de ser dono da verdade. Eu então, estou sujeito a erros de avaliação, de interpretação e de proposta. Somos seres humanos. O meu compromisso com vocês e comigo mesmo é dizer sempre o que eu penso, dizer a verdade que eu vejo e colaborar com essa grande discussão nacional. Valeu, muito obrigado. Perfeito. Dito isso, pode pedir música no Fantástico, doutor Roberto. Dito isso, eu agradeço a audiência dos nossos fiéis telespectadores e lhes peço que nos aguardem até o próximo programa. Felipe, tranca aqui. Valeu, gente. Um abraço para você. Muito obrigada. Obrigadíssimo.